E o IPEA divulgou nesta semana a visão geral da conjuntura, uma análise do desempenho da economia brasileira que projeta crescimento de 2,3% do PIB neste ano e de 1,6% em 2026. Para a gente entender esses números, eu converso agora com o economista Bruno Corano. Boa tarde, bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde a você e a todos que nos assistem. É um prazer te receber. Bruno, eu queria a sua análise inicial a respeito dessa projeção. 2,3% de crescimento em relação ao PIB. Qual é a sua análise sobre esse número? Bom, o papel, quando os economistas tentam prever dados econômicos, crescimento, juros, inflação, é uma missão muito difícil, porque é como se nós quiséssemos saber exatamente como é que vai estar o clima daqui 4 meses num determinado dia. E diferente do clima que você pelo menos sabe que existem as estações e que no verão possivelmente vai estar quente, na economia esses ciclos são muito longos, então eles chegam a durar décadas. Então o que eu vejo é que, baseando-se na fotografia atual, esses dados têm amparo, têm fundamento, fazem sentido. Mas ao mesmo tempo, existem inúmeros ingredientes que têm grandes chances de se alterarem, o que vai, consequentemente, fazer com que talvez esses números não se sustentem. E eu não estou dizendo necessariamente que eles vão subir ou descer. Até isso, de uma certa forma, é difícil. Para ilustrar o grau de dificuldade, o Boletim Focus, que é justamente publicado pelo Banco Central, dos últimos 20 anos de projeções relacionadas a crescimento, juros e inflação, ele errou 18. E não é porque eles não são altamente competentes, isso demonstra o grau de imprevisibilidade. Então, se as coisas seguirem como estão, esses dados fazem sentido. No entanto, a minha percepção pessoal é que as chances de as coisas não se alterarem são mínimas. Ô Bruno, e esse número em relação ao mundo, em relação aos outros países emergentes principalmente, não seria uma projeção ainda baixa? Sem dúvida. Quando a gente pega os outros países emergentes, mas eu vou destacar China e Índia, até porque, logicamente, esses dois têm uma população maior que o Brasil, mas em termos de potencial produtivo, nós estamos em pé de igualdade. Então, nós estamos sempre atrás. Isso é uma pena, porque o Brasil poderia ser uma economia hoje, sem dúvida nenhuma, já entre as 5 maiores do mundo. Aí é uma conversa bem profunda que se deve aos problemas sistêmicos e ao fato de a gente recorrentemente cometer erros e não ter um programa de Estado e uma visão de longo prazo. E já que você comparou com países emergentes, a gente vem assistindo, logicamente, a China teve uma explosão. A China era inferior ao Brasil em quase todos os aspectos nos anos 90, e hoje ela é um monstro. A Índia está no mesmo caminho. A Índia também era um país muito, muito pobre e que já despontou e que vem conseguindo reverter isso sensivelmente. Ô Bruno, e aqui, da porta para dentro, quais seriam os principais motivos desse número? A gente pode levar em consideração o que aí? Taxação nos Estados Unidos, os índices de inflação? O que você colocaria na conta como fatores determinantes para o resultado final do crescimento do PIB? Bom, a gente tem, primeiro avaliando o cenário externo. O Brasil se beneficia muito quando as coisas estão bem mundo afora. Nesse momento, a gente tem até uma maré positiva, uma onda positiva, porque o juros americano está caindo e a gente não tem, nesse momento exato, nenhuma crise instalada. Mas o cenário internacional não deve permanecer assim por muito mais tempo. A gente já está num ciclo de prosperidade muito extenso, então é normal que a gente esteja se aproximando de uma correção, de um ajuste, o que impactaria o Brasil. Independentemente do internacional, quando a gente fala só do Brasil, eu até fico impressionado, porque o Brasil segue produzindo muito por ter justamente uma população grande, um mercado consumidor relativamente significativo, mas a gente não consegue ir além pelos problemas sistêmicos. Então, numa iminência de um problema internacional, a realidade nossa aqui é, infelizmente, sofrer significativamente. E aí você comentou rapidamente
é imposto, é isso ou aquilo. Nós temos um problema sistêmico, né? O Brasil tem um problema assim de um capital, de dinheiro público ser muito mal investido, uma corrupção descontrolada em todas as áreas e todos os setores, um sistema tributário que antes era caótico, agora ele pode deixar de ser caótico, mas vai continuar sendo caríssimo. Então ele inviabiliza o sistema produtivo. O Brasil tem uma forma de colher impostos, na minha opinião, que também não é a mais adequada, porque ele tributa muito o consumo e não a renda, e todos os países que se desenvolvem têm um modelo oposto, eles tributam muito a renda e não o consumo. Então, os problemas do Brasil, a agenda é longa, mas como todos sabem, tudo parte, embora eu não tenha mencionado isso ainda, tudo parte da educação, que é mais um ponto que, infelizmente, nós estamos dando passos de tartaruga. Justamente sobre a inflação é que eu quero falar com você agora, Bruno. Qual a sua análise sobre a política monetária do Banco Central para o controle do valor da moeda e do Ministério da Fazenda também? Porque um dos legados que disse o ministro da Fazenda que quer deixar na sua gestão à frente do Ministério é o baixo índice de inflação. Mas parece que a população não consegue converter, né, o número frio na hora da compra no supermercado. Sua análise sobre isso? Bom, minha análise é que a inflação no Brasil, de uma certa forma, está controlada. Comparando com momentos de alta inflação, por mais que 3,5%, 4% possa parecer muito, mas isso é uma inflação relativamente controlada. A inflação segue caindo por vários estímulos. Primeiro deles, porque o juros está muito alto. Então, isso vem dentro do possível, por mais bizarro que isso pareça, de um lado a gente segurando o freio e do outro acelerando, né? O governo é que acelera e a política monetária é que freia. Então, bem ou mal, isso vem retendo juros. E o maior mérito de a gente não estar convivendo com um problema ainda maior não é nem do Brasil, é internacional. A gente está numa dinâmica de arrefecimento de inflação global. Petróleo está caiu significativamente nesses últimos meses, semestres, anos, desde que começou o conflito Rússia-Ucrânia, a inflação, embora tenha oscilado no início, ela vem cedendo. Então, a gente vem surfando essa onda, não por mérito único, exclusivamente brasileiro, mas porque é uma atmosfera internacional. Agora, por que as pessoas não sentem isso? Primeiro, porque o índice publicado é um índice médio, e as pessoas não consomem de forma média, elas não consomem de forma absolutamente, eu gasto 2% da minha renda em cada um desses itens. A gente gasta muito mais em alimentação do que em outros itens, a gente gasta muito mais em moradia do que outros itens. E são justamente esses itens que não estão dentro dessa média. E o outro motivo determinante é que inflação, como o nome já diz, é o quanto percentualmente os preços continuam subindo. Só que a renda das pessoas não é corrigida mensalmente. Então acaba que essa defasagem vai crescendo e a percepção do poder de consumo vai caindo. Nós nunca tivemos um poder de consumo tão ruim nesses 30 anos de real como nós temos agora. Então isso mostra que realmente as coisas não estão bem, não nos números, mas na percepção de quem sai para trabalhar, come fora, faz compra de supermercado e tem que pagar as despesas da casa. Muito interessante isso. Um bom exemplo para ilustrar é o preço do café e do ovo, né? Que não tem um gasto com profundidade, ninguém gasta rios de dinheiro com café ou com ovo, mas todos gastam, né? É algo que está na mesa do rico e do pobre, e aí às vezes quando sobe o preço desses itens básicos aí de todo mundo, as pessoas atribuem a responsabilidade dessa alta de preço ao governo, e aí no contraste com o índice de inflação é que não, parece que a conta não fecha, não é isso, professor? Bruno, eu quero te fazer uma outra pergunta a respeito agora de 2026. Porque se a gente pega a projeção para 2026, o índice é até menor
2,3% para este ano, 1,6% para 2026. Ou seja, haveria inclusive uma desaceleração do crescimento e um pibinho aí para o próximo ano. E um ano que promete algumas das apostas do governo. Uma delas, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma pauta que vai ser discutida no Congresso com apoio do governo, que é o fim da escala 6x1. Pode impactar no setor produtivo, aí, na indústria, enfim, no setor que mais emprega no Brasil. Como o senhor projeta esse ano de 2026, com as políticas que são prioridade do governo e com a projeção de 1,6% de crescimento? Bom, nós não terminamos aqui dentro da nossa casa os estudos para 2026, mas a preliminar, o entendimento é o seguinte: ou o PIB vai cair significativamente, ou ele vai subir de forma consistente. E por que, de uma certa forma, eu estaria discordando dos dados que estão sendo publicados? Porque, em geral, o que a gente vê do PIB do Brasil, assim como outros índices econômicos, é que as coisas ou vão muito bem ou elas vão muito mal. Então, quando a gente olha a previsão futura, de uma certa forma, o governo já está reconhecendo que vai existir uma desaceleração pequena. Mas, no meu entendimento, essa desaceleração ela pode vir muito mais significativa, caso a gente tenha alguns problemas que vão surgir no horizonte. Então, o primeiro deles é uma crise econômica ou falta de capital internacional. Então, hoje o Brasil está se beneficiando com juros americanos caindo, muito dólar entrando, bolsa subindo, o dólar caindo no Brasil alivia a inflação, mais um motivo sobre anteriormente o que a gente falou. Agora, se por qualquer motivo nós tivermos uma crise econômica, em particular nos Estados Unidos, isso vai disparar uma falta de liquidez, falta de dinheiro, e o Brasil é aquele país que está nadando no mar, só que sem roupa, e quando a maré baixar, todo mundo vai ver. Então, nessa hora, a gente vai ver o dólar ser pressionado e as coisas se deteriorarem, a inflação puxar e a economia ainda retrair ainda mais. Eu não consigo, nem eu, nem ninguém consegue afirmar que isso vai acontecer em 2026. Mas a gente sabe que, independentemente disso, vai ser um ano muito difícil, porque as contas públicas internas, o fiscal, ele vai pesar. O governo vai fazer uma manobra, ele vai se esforçar ao máximo para ocultar. Como nesses últimos dias foi divulgado que eles vão ter superávit, né? Mas isso não é uma verdade, é uma mentira. Porque mais de 60 bilhões de reais não estão sendo contabilizados. Então é como eu receber uma dieta do meu nutricionista, que eu tenho que consumir 2.500 calorias, mas o pudim, o mousse e o bolo de chocolate eu não vou anotar, porque senão eu vou estourar o meu limite. Isso não é uma dieta, eu não estou cumprindo, eu estou fingindo que eu estou cumprindo. Então, baseado nisso, eu acho que de alguma forma o mercado vai se ressentir ainda em 2026, e isso, consequentemente, pode impactar na previsão tanto de crescimento quanto da política de juros e, consequentemente, todo o sistema. Ô Bruno, para a gente fechar, agora saindo dessa discussão mais ampla, né, de Brasil, de mundo, de projeção, enfim, estamos aqui perto do fim do ano, Natal chegando, as pessoas gastando com presentes, daqui a pouco tem janeiro, compras escolares, IPVA e aquilo tudo. Dá uma dica matadora aí para as pessoas se organizarem financeiramente, fim de ano, começo de ano. Qual é a sua orientação como economista? Falar de comportamento dos gastos pessoais não é nada fácil, porque, em geral, o resultado e o cenário de vida pessoal que você vai colher no futuro, ele é pré-definido com com uma boa antecedência. Então, essa sua pergunta seria excepcional se a gente estivesse falando, Bruno, como é que as pessoas devem se programar para IPVA, matrícula escolar e etc. para 2027? Mas eu sei que, logicamente, ninguém caminha com esse horizonte, mas seria o ideal, porque estamos em dezembro. Essas contas, elas vão começar a aparecer já agora, final de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, existe muito pouco tempo para a pessoa ou aumentar sua renda ou passar a poupar mais. Então, aqueles que não, infelizmente, não fizeram essa reserva,
O que resta agora é, dentro do possível, não gastar com absolutamente nada supérfluo, focar e dedicar toda a receita possível para as coisas, para esses itens que são importantes e vitais e de maior relevância, e tomar muito cuidado para não se endividar, especialmente no cartão de crédito, que tem uns juros surreal, né? Muito, muito, muito alto e que acaba permitindo que isso vire uma bola de neve. Tá aí, conversamos aqui, uma excelente conversa com o economista Bruno Corano, nos ajudou a entender que o cenário dessas projeções de crescimento do PIB e também aí com as despesas de gastos pessoais, que são muito importantes nessa virada de ano. Bruno, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, muito obrigado, um ótimo programa. Até a próxima.